Pessoal, nós vamos falar hoje sobre HPLC, né? Que é High Performance Liquid Chromatography, ou cromatografia líquida de alta eficiência ou de alta performance, que também pode ser chamado de CLI em português, né? Que é cromatografia líquida de alta eficiência. Vocês vão encontrar a sigla em inglês HPLC e a sigla em português CLI. O que é essa técnica? Ela é, o nome já está dizendo, né? É uma cromatografia de alta eficiência. A cromatografia é o que? É a capacidade, é uma técnica que separa compostos de uma mistura complexa, a depender principalmente da sua polaridade, né? Da sua polaridade da molécula, assim, de uma forma muito simplificada, ok? Esse equipamento é um equipamento então que ele vai servir para quê? Quando eu quero isolar uma substância de uma mistura complexa. Se eu quiser, por exemplo, separar compostos de um extrato vegetal, né? É uma coisa que a gente trabalha bem aqui no laboratório. Eu tenho um extrato onde tem várias substâncias e eu quero isolar uma da outra. Eu posso usar o HPLC para identificar esses compostos e isolar, e também fazer uma outra coisa que é muito legal, que é quantificar. Ou seja, eu quero saber qual é a quantidade desse composto que tem naquela mistura complexa. As aplicações desse equipamento são as mais diversas possíveis. Por exemplo, eu quero dosar vitamina no plasma humano, quero dosar vitamina numa fruta, eu quero dosar vitamina no leite. Eu posso fazer. Eu posso aqui utilizar o equipamento para identificar tanto compostos mais polares como compostos mais apolares, né? Apolares são aqueles compostos, por exemplo, mais parecidos com o hexano, certo? Que é um solvente orgânico. Os polares são aquelas substâncias mais parecidas com a água. O que vai definir se o composto pode ou não ser medido no HPLC? É a resposta do composto ao detector. Só um exemplo: açúcares, né? Glicose, sacarose, né? Frutose, são elementos muito difíceis de serem medidos no HPLC. Por quê? Eles não respondem muito bem à fluorescência, eles não respondem muito bem ao UV normal. Então, assim, para eu detectar um açúcar em HPLC, eu preciso de um detector, por exemplo, de índice de refração, ou são detectores que respondem, né, ao componente que eu estou querendo detectar. Agora, por exemplo, um flavonoide, né, que muitos aqui trabalham com flavonoides. É muito simples de detectar no HPLC, porque o flavonoide ele tem uma excelente absorção do UV. Então eu consigo, a partir do detector de UV, fazer essa detecção, essa determinação de um flavonoide. Qualquer composto natural que tem uma boa absorvância na região do UV e do visível, ele vai conseguir ser detectado muito bem aqui por esse tipo de equipamento. Então, só para a gente resumir. Então, o HPLC é um equipamento que serve para eu isolar, identificar e quantificar substâncias de misturas complexas, tá? Essas misturas complexas são as minhas amostras. Pode ser uma amostra biológica, o sangue, o plasma, a urina, o líquor, pode ser um extrato vegetal, pode ser, sei lá, um produto finalizado, né? Um produto pronto, um alimento, um medicamento, tudo isso pode ser detectado por HPLC, pode ser usado em HPLC. Para nós, farmacêuticos, né? Na indústria farmacêutica, esse equipamento ele é muito utilizado, por exemplo, para fazer controle de qualidade de medicamentos. Ou seja, eu fiz uma forma farmacêutica, eu quero saber se aquela forma farmacêutica tem a quantidade do elemento que eu estou dizendo que ela tem. Por onde que eu vou dosar? Usando o HPLC. Né?
se o produto ativo, né, ele está puro, ele tem uma pureza adequada, o equipamento também consegue me dizer isso, né? Nós vamos ver daqui a pouco, se eu injetar o ativo, né, injetar a substância, e eu ver que saiu um pico único lá, eu vou dizer, ó, esse ativo está puro. E essa pureza também é uma característica que o equipamento pode detectar. Dá um pause aí, que aí depois eu só queria saber se... Então, nós vamos falar agora do equipamento em si, né? Quais são as partes do equipamento. O HPLC é um equipamento modular, ou seja, eu posso ter um equipamento com 3, com 5, com 10 módulos diferentes. Aí depender do meu tipo de equipamento e de quanto de dinheiro eu tenho para comprar esses módulos. Por exemplo, nesse equipamento eu tenho 2 detectores, mas eu posso aqui ter um detector de massas, eu posso ter um detector eletroquímico, eu posso ter um detector de infravermelho, eu posso ter um detector de, sei lá, mais variados tipos de detectores, de troca iônica, existem muitos tipos de detectores. Mas nesse equipamento aqui, o que nós temos? Nós temos uma bomba. Essa bomba, qual é o objetivo dela? É fazer o bombeamento da fase móvel, né? Das fases móveis para o sistema. Então, essa bomba aqui é uma bomba quaternária, né? É uma bomba que ela tem 4 canais. Então, ela tem o canal A, B, C e D. Os canais, eles estão identificados em cada caninho B, só tem uma numeração, tem uma letra, tá? Bem pequenininha aqui, mas tem uma letra. Então aqui, o canal A, canal B, canal C e canal D. No caso aqui tem 5, porque o outro canal ele é para a limpeza do injetor automático, tá? Mas assim, quando a gente for ligar aqui, vocês vão ver o canal A, canal B, como é que eu sei? Está escrito bem aqui assim, ó. Então, normalmente, nesse tipo de equipamento, e aqui a gente preconiza o seguinte, a gente usa o canal A na água e o canal B na fase mais apolar. A fase móvel para HPLC de fase reversa, que é o que a gente está fazendo aqui, normalmente é uma fase... a cromatografia de fase reversa é quando eu tenho a fase móvel mais polar e a fase estacionária, que é a minha coluna, mais apolar, tá bom? Isso que eu chamo de fase reversa. Então, se a fase móvel é mais polar, ela normalmente é uma mistura de água e metanol, ou água e acetonitrila, tá bom? Então, normalmente, são, assim, 90% das vezes, são os solventes que a gente usa. Quando que eu uso metanol e quando que eu uso acetonitrila? Aí eu vou para as polaridades. Quem é mais apolar, acetonitrila ou metanol? Quem é mais apolar, acetonitrila ou metanol? Acetonitrila. O metanol, lembra? MEOH. Ele é mais parecido com a água, então ele é mais polar. Então, a depender da minha substância alvo, aquela substância que eu estou querendo isolar, eu posso querer uma fase móvel um pouquinho mais apolar ou um pouquinho mais polar. Lembrando que como funciona a cromatografia, quanto mais parecida for a minha fase móvel com a minha fase estacionária, mais ela vai arrastar a substância. Quanto mais diferente for a minha fase móvel da minha fase estacionária, mais ela vai reter a substância. E eu quero que ela corra mais rápido ou eu quero que ela retenha mais? Depende. Depende do meu método. Tem métodos que eu quero que ela retenha mais, para separar melhor, e tem métodos que eu quero que ela corra mais rápido, para sair mais rápido, para afinar o pico, certo? Então isso não é uma resposta, não tem uma resposta pronta. O que eu estou dizendo é que normalmente a fase móvel aqui, ela é uma mistura de água e metanol, ou água e acetonitrila. Nós usamos bem mais aqui o metanol do que a acetonitrila. E normalmente é o que é mais usado mesmo. Então, normalmente é água e metanol.
essa água ela pode ser tamponada, ou seja, eu posso alterar o pH, porque as moléculas, dependendo do tipo de molécula que eu vou separar, ela pode ter uma carga. E essa carga vai ser influenciada pelo pH da fase móvel. Eu posso também colocar modificadores de pH na fase móvel, porque eu já estou complicando, eu falei que ia falar rápido, mas já estou complicando um pouco. Mas é porque são muitos detalhes, mas beleza. Só para a gente não se perder aqui. A fase móvel normalmente é água e metanol, ou água e acetonitrila, tá? Pode ter os dois? Pode, posso ter três aqui. Água, metanol e acetonitrila. Essa bomba aqui, ela puxa até 4 canais. Eu posso ter água, metanol, acetonitrila e o outro solvente aqui, um tampão aqui, se eu quiser. Ela vai puxar os 4, vai misturar aqui e vai jogar para o meu sistema e empurrar isso contra a minha coluna, ok? Normalmente, nos métodos, eu uso um sistema que eu chamo de isocrático ou gradiente. O que é um sistema isocrático? Quando a composição da fase móvel ela é fixa em toda a corrida. Ou seja, eu pego aqui e digo assim, olha, eu vou misturar 50% de água, 50% de metanol. E ela vai correr na minha corrida no tempo, essa proporção, a corrida inteira. Isso é isocrático. Eu também posso misturar o metanol com a água, colocar aqui no canal e dizer, olha, injeta. E ele vai também fazer isso, tá? Aqui, como é separado, a gente normalmente não faz a mistura, a gente faz a mistura dentro da bomba. O sistema gradiente é quando eu altero a composição da fase móvel no decorrer da corrida. Então eu começo, por exemplo, com 5% de água e eu vou até 80% de água na corrida. Ou normalmente faz o contrário, né? A gente começa com 5% de metanol e vai até 60%, 70% de metanol durante a corrida. Para que isso? Lembra que eu falei? Quanto mais parecido é a tua molécula com a fase móvel, né? Mais ela vai migrar. Então, normalmente, as substâncias que eu analiso aqui, elas são mais apolares, quando eu comparo com a água, claro, né? Elas são mais apolares do que a água. Então, quando eu diminuo essa polaridade da fase móvel, eu estou empurrando a molécula mais rápido para ela sair. Isso às vezes é bom, porque eu fazer uma corrida aqui de 50, 60 minutos não é legal, né? Não é eficiente. Eu vou gastar muito solvente, então às vezes eu tendo a fazer com que essa molécula saia mais rápido, e aí eu tenho que aumentar. A vantagem do gradiente também é que ela favorece essa separação das moléculas. Se eu trabalhar numa única composição da fase móvel, a tendência é que eu consiga separar menos, eu tenho uma eficiência menor do meu sistema. Enquanto que se eu trabalhar em gradiente, eu posso ter uma eficiência maior. Isso tudo era para falar as partes do equipamento, né? Mas vamos lá, nós estamos aqui na parte da bomba, né? Que ela tem essa função de bombear. Segundo módulo é a CBM. A CBM, o que ela faz? Ela faz a ligação, ela faz a conexão dos meus módulos entre si e dos módulos com o meu sistema computacional, com o meu software, tá? Então, é esse carinha aqui, a CBM. Então, bomba, CBM, e aí eu venho para o terceiro módulo aqui, que é o desgaseificador. O que esse cara faz? Ele retira qualquer bolha de ar que tenha dentro dos solventes. Então, lembrando que aqui no sistema de HPLC, o líquido trabalha sob alta pressão. Então ele não pode ter gás dissolvido, porque ele vai influenciar não vai ganhar essa pressão que eu preciso. Então ele precisa retirar todo esse gás, e quem faz esse carinha chamado desgaseificador. Então, bomba, CBM, desgaseificador, e eu venho aqui para o meu injetor, que aqui neste caso eu tenho um injetor automático. Esse injetor automático, ele faz o quê? As amostras, elas ficam nesses vials, né? Eu coloco aqui, ele tem uma bandeja com
acho que pega aqui 100 amostras, 105 amostras, e eu vou colocar numa determinada posição, ela numerada, então posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na hora de injetar, eu vou dizer para ele, ó, injeta a amostra da posição número 1. Ele vai lá, injeta, aspira o líquido e joga no sistema. Então ele basicamente faz isso. Eu vou dizer quantos microlitros eu quero que ele puxe. Ele vai 2 microlitros, 5 microlitros, 10 microlitros, 20 microlitros. Quem vai me dizer quantos microlitros eu vou injetar? Sim. Eu tenho um limite aqui, tá? Acho que o meu loop máximo aqui é 50 microlitros. Então nesse equipamento eu não consigo injetar mais do que 50 microlitros. Mas os volumes normalmente em torno de 10, de 5 a 20 microlitros. Tá? Isso vai depender também da concentração do meu anamito na amostra. Se ela for uma concentração muito alta, eu posso injetar menos. Se ela for uma concentração mais baixa, eu tenho que injetar um volume maior para o equipamento conseguir detectar. Eu também não posso injetar uma quantidade muito grande, porque eu saturo a minha coluna e isso diminui a eficiência do sistema e tal. Tá, vamos falando aqui das partes. Bomba, CBM, desgaseificador, injetor automático. Aqui eu tenho do injetor, ele sai para a coluna. A minha coluna cromatográfica fica aqui dentro, ó. E aqui ela fica dentro de um forno. Isso aqui chama forno de coluna. Qual é o objetivo de ter um forno de coluna? É para a coluna estar dentro de uma temperatura controlada. Por quê? A eficiência da coluna, ou seja, a capacidade da coluna de separar, depende da temperatura que ela está. Por exemplo, se eu trabalho na coluna hoje a 20 graus e amanhã eu vou para 30, ela pode dar diferença na eficiência e no tempo de separação. E o HPLC a gente trabalha com tempo de separação. O tempo de retenção, que eu chamo, é o que vai me dizer que a substância é a mesma. Então, se hoje ela migrou em 20,6 e amanhã ela migra em 20,7, aí eu já fico em dúvida, é a mesma substância? Eu já não vou dizer que é a mesma substância se tem essa diferença. Então isso, e outra, essa temperatura mais alta, uma temperatura de 40 graus, que normalmente a gente trabalha, ela melhora a eficiência da coluna, tá? Então, por isso que o forno de coluna é importante. Dá para trabalhar sem o forno? Dá também, mas fica deficiente nesse sentido. Vamos de novo. Bomba. O que é isso aqui? CBM. O que é isso? Desgaseificador. Injetor automático. Forno de coluna. E sai aqui do forninho, ele vem para os meus detectores. Neste caso, eu tenho 2 detectores. Eu tenho um detector de UV, que esse equipamento é um detector que ele é chamado de arranjo de diodos, ou DAD, né, que a gente chama, mas é um detector DAD. O que é esse cara? Ele consegue detectar em todas as regiões ali do espectro entre o UV e o visível, entre, sei lá, de 200 a 800 nanômetros, esse cara ele consegue monitorar a minha amostra. Então eu consigo fazer um espectro de absorvância do pico. Eu consigo, por exemplo, monitorar aqui em 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comprimentos de onda ao mesmo tempo, na corrida, usando esse detector. Então ele é muito bom, por exemplo, para quem está explorando que substância é, quando eu não sei que substância é, eu quero tirar um espectro de absorvância daquela substância. Esse tipo de detector é super importante. Existe detector de UV que ele só lê em pontos fixos. Eu escolho um comprimento de onda e eu tenho que monitorar naquele. Esse não. Eu até monitoro em um, mas se eu quiser ver os outros, eu depois consigo ver. Tá? É um detector assim, é o nosso detector coringa do HPLC, é o DAD. Serve para quase tudo, né? Eu falei aqui que os açúcares não são, mas é uma exceção. O resto eu consigo fazer. E o outro detector também, que é muito comum em HPLC, é o detector de fluorescência. Aqui, para eu detectar nesse detector, a substância tem que ser fluorescente ou responder ao estímulo fluorescente, né? Então, como ligar o equipamento? Então, eu chego de manhã, a primeira coisa que eu tenho que saber é preparar a minha fase móvel. No caso, uma coisa importante, tá? As fases móveis, para serem colocadas aqui, elas precisam estar
filtradas. Eu preciso ter certeza que aqui não tem nenhum resíduo, que não tem nenhuma coisa que possa entupir o meu sistema. Então, normalmente, a parte a gente tem um filtro, a filtra de 0,2 micras, e eu passo toda essa fase móvel pelo sistema de filtração. A própria água tem que passar e o solvente também, principalmente se eu fizer uma mistura. Quando eu não faço mistura, por exemplo, eu estou tirando do frasco e direto para cá, eu posso até não filtrar. Tire direto do deionizador, que já passa lá na filtração, ok. Mas se eu fizer qualquer mistura nessa água, eu teria que filtrá-la antes de colocar aqui. Outra, a água que eu vou usar aqui, preferencialmente água do dia, tá? Nós temos aqui um equipamento deionizador, então a água está aqui, não. Tira o que está aqui, pega do deionizador e traz. Ela tem que ser do mesmo dia, porque a água, sabe, ela funga, ela, né? Ela é perecível. Então, normalmente, como eu falei, a gente usa aqui, isso não é obrigatório, mas a nossa rotina aqui, a gente usa no canal A para água e o canal B para o solvente orgânico, seja aqui metanol ou acetonitrila, tá bom? Tenho certeza que está com a fase móvel, eu vou ligar o meu sistema. Tem uma sequência correta de ligar isso aqui, tá bom? A última coisa que eu ligo é a minha CBM. Por quê? Porque ela vai fazer a conexão entre os módulos. Então, eu vou começar ligando a minha bomba. Está com um probleminha aqui, então eu vou começar ligando a minha bomba. Depois, eu posso ligar o meu injetor, o meu forno de coluna e os meus detectores. Detector UV, fluorescência. No caso, se eu não for usar a fluorescência, eu não preciso ligar, tá bom? Lá no meu método eu vou conseguir destacar isso. Depois que eu tenho ligado os módulos, eu venho e ligo a CBM, tá? E aí eu venho para iniciar o meu computador. Então eu vou ligar o meu computador e ele vai fazer a inicialização do sistema. Como que a gente faz então para começar o uso? Uma vez que eu já liguei o equipamento, tá tudo verdinho lá, eu venho iniciar o programa. Então eu vou abrir aqui, ó, esse programa aqui, ó, LC Solution, clico nele e aí eu venho aqui, ó, no equipamento número 1, aqui, ó, no equipamento número 1 e abro então o software. Ele vai fazer 2 cliques. Ouviram? Esses 2 cliques significa que o sistema está conectado. A primeira conexão da CBM com os módulos e a segunda conexão com o computador. Aqui o que ele está me dizendo? Ele está dizendo que a configuração do sistema está diferente da configuração de hardware. O que foi isso? Eu liguei mais módulos do que está no método que está aqui, porque ele sempre abre no último método que eu usei. Então, por exemplo, se eu estava usando um método que só tinha o detector de UV, e o detector de fluorescência não estava, ele vai dar esse erro. Mas aí eu venho aqui, ó, e vejo. Eu vejo quais são os sistemas que estão aqui. Exatamente isso, ó. Ele tem o controlador, a bomba, o auto sampler, o forno de coluna, o detector PDA e a coluna. Tá faltando alguma coisa aqui. O que será? Aparentemente não está faltando nada, está tudo aqui. Controlador, a bomba, o auto sampler, o forno, o detector A, o PDA. Ok. Tá. Ele abriu o último método aqui, ó, que foi o método aflatoxina. Aí eu tenho que, para eu poder utilizar o computador aqui, eu já tenho que ter um método previamente salvo, tá? O meu método, que aí para cada análise é um método específico. Então eu vou abrir o método que eu já vou utilizar ou vou criar um novo método. Eu tenho que configurar parâmetros para o método. Digamos que eu vou utilizar um método já que está aqui, Open Método File, tá? Vou abrir aqui um método que eu sei que já existe aqui. Vou procurar aqui um método.
vou pegar aqui o método cafeína Emerson, tá? Que é um método que já existe aqui. Ele já vai abrir naqueles parâmetros daquele método. Aí, para eu começar a usar o equipamento, o que é que eu preciso? Eu preciso de fluxo no sistema, tá? Eu preciso de fluxo, ou seja, eu preciso puxar minha fase móvel e fazer essa fase móvel correr pelo meu sistema. O sistema lá está parado ainda, certo? Eu preciso fazer isso. Então, antes de eu começar esse fluxo, eu não posso chegar aqui e já colocar o fluxo direto. Provavelmente isso não vai gerar fluxo. Eu tenho que fazer o que eu chamo de purga. O que é essa purga? Eu vou retirar, puxar solvente, passar esse solvente primeiro pela bomba, para que a bomba então consiga bombear para o resto do sistema, tá? Então, isso eu posso fazer de uma forma automática. A única coisa que eu preciso fazer antes é abrir a válvula aqui, ó, da bomba, tá? Então eu abro essa válvula 45 graus aqui, ó, e deixo essa válvula aberta, tá bom? Aí eu venho aqui no meu método, eu vou clicar aqui nesse ícone Advanced, aqui ó, bem aqui, e eu vou lá no Auto Purg, para eu ver quais são os parâmetros que estão condicionados aqui para ele. O que ele está me falando? Ó, eu vou pegar a fase móvel A e purgar por 3 minutos, e a fase móvel B purgar por 3 minutos. A C e a D não vou, e o meu auto sampler, que é o auto injetor, também por 3 minutos. Ou seja, ele vai fazer 9 minutos de purga, tá? Esses parâmetros eu estou primeiro checando se é isso mesmo, porque assim, você viu que estava na fase D quando eu liguei? Ele não estava fazendo na fase A, alguém chegou aqui e mudou, não sei. Então o que eu quero é purgar 3 minutos a fase A, 3 minutos a fase B e purgar o auto injetor por 3 minutos. Isso é suficiente? Normalmente sim. Se eu quiser deixar 5, 10, 15, posso deixar. Só que é tempo demais. Para eu Seria o mínimo? Mínimo é 3 minutos. Para eu poder salvar o que eu fiz, eu venho aqui em download, ó. Clico em download, ok, ele salva a informação que eu vi. Uma vez que eu fiz a configuração do auto sampler, eu vou iniciar a purga. Aí eu venho aqui, ó, no terceiro íconezinho aqui, ó, embaixo do file, no terceiro íconezinho, auto purg, tá bom? E clico nele, auto purg, e dou ok. Ele vai começar o processo de purga. Agora eu preciso checar se realmente ele está fazendo a purga. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, agora eu vou mexer aqui. Eu venho aqui, lá na minha bomba, pego aqui o caninho da purga e ele tem que estar saindo líquido aqui, ó, nessa pontinha aqui. Eu tenho que olhar aqui na bomba se ele está purg line, ó, como está ali, e eu tenho que aguardar começar a sair líquido aqui. A purga só começa a acontecer quando ele começa a sair líquido e ele sai bastante fluxo, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho para a gente ver se ele vai realmente começar a fazer a purga. Ó, começou, tá vendo? Mas ele vai bem mais rápido do que isso. Às vezes, quando o equipamento ele fica bastante tempo parado, ele demora a começar essa purga. Tudo bem. Ó, pronto, começou, tá vendo? É mais ou menos esse fluxo aqui que eu preciso para eu ter certeza que a purga está acontecendo. Mas tem que estar de forma contínua, tá? Ele não está de forma contínua ainda. Significa que tinha muita bolha de ar dentro do sistema e ele não estava conseguindo fazer. Ó. Se eu não tivesse feito isso, ele não vai conseguir gerar o fluxo que eu preciso.
Então, gente, terminou a purga, certo? Terminou a purga. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa iniciar o fluxo do equipamento. Primeiro, no meu método, eu preciso saber qual é o fluxo final que eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar, por exemplo, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, até 1,5 ml por minuto. Isso eu que determino, eu que tenho que saber. Por exemplo, se o meu método já está determinado, provavelmente esse fluxo já está estabelecido. Se eu estou desenvolvendo, eu vou tentar estabelecer esse fluxo. Mas eu tenho que saber o fluxo máximo aqui que eu vou trabalhar. Normalmente, o fluxo padrão é 1 ml por minuto. Beleza, eu começo aqui com 1 ml por minuto? Não, eu começo com um fluxo menor para eu ir aumentando e vendo até a questão da pressão exercida por esse fluxo no meu sistema. Mas a primeira coisa que eu faço antes de eu começar o fluxo é vir aqui na bomba, ó, eu venho aqui na bomba e eu fecho a válvula, tá? Dá um apertinho bem bacana, não deixe muito folgado não. Fecho a válvula e aí eu venho aqui para o meu sistema. Agora eu vou começar o meu fluxo. Onde está o meu fluxo? Bem aqui, ó, no pump. Cadê meu pump? Aqui, ó, pump, certo? Clico no pump. Aqui ele tá low pressure gradient ou isocratic flow. Eu posso, no isocrático, aquela situação que eu vou trabalhar com uma única canal, o canal A, o B, o C ou o D. No isocrático, no low pressure gradient, eu posso trabalhar de 1 até 4 canais, tá? Aí a minha opção. Quando eu deixo no gradiente, ele me dá a opção de eu trabalhar com o solvente B, C e D. Vocês estão vendo aqui, ó? B, C e D. Por quê? Porque se eu posso colocar 30 de B, 30 de C, 30 de D, e ele vai fazer essa diferença no A, ok? Se eu colocar 30, 30, 30, ele vai tirar 10% do A e 90% desses três. Se eu estiver trabalhando com os dois ali, que é o que eu fiz ali, eu coloquei A e B, se eu deixar aqui 30% de B, ó, se eu deixar 100% de B, ele não vai tirar nada do A. Mas digamos que eu vou colocar aqui, ó, 30% de B. Quem é o B? É o meu metanol, né? Se eu deixar 30% de B, ele vai tirar 70% do A. 70% do A e 30% do B. Isso em toda a corrida, porque eu ainda não organizei o meu gradiente, tá? Eu não padronizei o meu gradiente, mas aqui é para iniciar a minha corrida. Aí o que eu tenho que saber? No meu método, eu começo com essa proporção 30, 70, 100, 0, 10, 90, eu tenho que saber isso. Porque eu vou colocar essa proporção para ele iniciar o fluxo nessa proporção. Aí eu tenho que olhar lá no meu, aqui ó, LC Time Program, e eu vejo no meu método qual é essa proporção. Aqui tá vendo que é 50? 50 a 50, ó, o meu LC Time Program. Está programado aqui. Ele vai usar 50 de A e 50 de B. Então eu volto lá na minha bomba, no pump, e eu coloco aqui 50. Para ele poder salvar, eu venho aqui em download, ó. Clico em download, salvar. Ele ainda não começou o fluxo, tá? Eu só estou ajustando qual é o parâmetro inicial. Beleza. Para eu começar o fluxo, é bem aqui, ó. Total pump a flow. Tá vendo que tá 0? Tá 0. Aí aqui que eu tenho que saber qual é o fluxo que eu vou trabalhar. É com 0,5, é com 0,7, 0,75, 0,8, 1. Eu tenho que saber qual é o meu máximo aqui. No caso, o sistema aqui, ele até guarda, mas aqui não tem essa informação. Eu tenho que saber na minha cabeça. Eu tenho que ter uma anotação extra para saber qual é o fluxo que eu vou trabalhar. Eu acho que nesse método a gente trabalhar com 0,85, se eu não estou enganado. Mas beleza, aí eu vou começar. O que a gente recomenda é que você, para você não dar um grande solavanco na bomba, você começar
de forma mais paulatina. Você coloca, por exemplo, 0.2 e dá download. Na hora que eu der aqui, ele vai começar a... ele está pedindo para digitar um número, porque não pode ser 0... Mas eu digitei o número, 0.2. Dá download. Agora ele vai começar a mandar informação do que eu pedi de fluxo para ele, para a bomba. Aí o que eu tenho que olhar, ó, eu tenho que vir aqui na bomba. Aqui também mostra aqui, ó. Bem aqui, ó, tá mostrando a pressão, tá vendo, ó? 20, né? Que aqui tá uma unidade diferente. Mas o mais seguro mesmo é eu olhar lá na minha bomba aqui, ó. Vem lá na bomba e olho aqui a pressão, tá vendo, ó? E aí eu tenho que olhar outra coisa, se tá tendo o fluxo que eu coloquei. Quanto que eu coloquei lá? 0,2. Bora ver. Começou a ter fluxo aqui, tá vendo? Ó, tem um fluxozinho. Será que esse fluxo é 0,2 por minuto? Talvez, né? Talvez. Beleza. Então isso significa que o meu sistema tá funcionando. Tá bom? Beleza. Significa que o meu sistema está funcionando. De novo, vou repetir. Coloquei o fluxo. Esse ainda não é o meu fluxo final. É só para eu chegar lá, tá? Olhei a pressão. Tinha pressão. E fui olhar o meu fluxo real lá. Vi que tem fluxo. Então, o sistema está ok. Porque o que muita gente, quando está começando, erra. Põe o fluxo aqui. Não presta atenção na pressão, chega lá no 1 ml por minuto e depois, professor, eu injetei e não aconteceu nada. Mas tu viu se tinha fluxo? Se estava funcionando? Porque o sistema ele não vai te avisar que não tem fluxo, tá? Ele não vai te avisar isso. Você vai até ver aqui que não tem pressão, mas ele não avisa para você que não tem fluxo. Beleza, feito isso, eu vou subindo o meu fluxo aqui, ó, eu vou apagar, vou colocar 0,4. Vou dar download. Já tá, 0,400. É aqui que olha, né? É. Vou colocar 0,6. Aí eu posso fazer mais rápido, tá bom? Eu posso fazer mais rápido. E vou vendo que essa pressão ela vai subindo aí, tá? Ele vai mudando o fluxo lá e vai aumentando a pressão. Até eu chegar no meu 0,8. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é o seguinte. Qual é a pressão que está sendo exercida quando eu coloco esse fluxo? Tá? A pressão ótima para eu trabalhar aqui na faixa de 100 kg/força por centímetro quadrado. Então, quando eu chego nessa pressão, normalmente eu já paro o meu fluxo. 111. 111, né? 109 tá caindo. Isso. Ela vai demorar um pouco para estabilizar, tá? Por isso que a gente trabalha aqui normalmente nesse fluxo de 0,8 até 1, 0,75, por causa da pressão. Porque quanto maior essa pressão, diminua a eficiência de separação e eu também estrago a minha coluna. Porque a minha coluna ela tem um limite ali de pressão que ela suporta, entendeu? Aí vou deixar um aqui. Vou chegar em 1 para ver como é que fica lá. Chegar no fluxo de 1 ml por minuto. Até 150 nessa coluna dá para você trabalhar. É uma pressão alta, mas não é algo que vai estragar o teu equipamento, entendeu? Sim, com certeza. Diminui a meia-vida da coluna. Aí beleza, ó, cheguei no fluxo de 1 ml por minuto. O ideal é que eu venha aqui lá no meu fluxozinho aqui, ó, e veja se como é que tá esse fluxo aqui, ó. Tá vendo? Ele tá um fluxo aparentemente compatível, tá? Se eu quiser ter certeza se ele está respondendo, eu venho aqui com um Eppendorfzinho, ponho aqui e meço um minuto e
meço o volume. Beleza. Agora, qual é o meu próximo passo? Então, o que fazemos agora? Uma vez que a gente já viu que tem fluxo, né, que o fluxo está lá, o fluxo que a gente colocou, tem pressão no sistema, eu poderia teoricamente injetar a minha amostra. Mas antes de injetar a amostra, a gente precisa saber se o sistema está estabilizado. Então, normalmente, eu vou colocar aqui o comprimento de onda que eu vou trabalhar. Primeiro eu vou desabilitar aqui o LC. Eu vou colocar o comprimento de onda que eu vou trabalhar. Por exemplo, digamos que eu vou monitorar 280 nanômetros, tá? Eu vou clicar do lado direito do mouse, eu vou vir aqui, ó, Display Settings, e eu vou selecionar o comprimento de onda que eu quero monitorar. Se eu quiser monitorar 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda, eu posso adicionar. Então aqui, 280 é o comprimento de onda que eu quero monitorar. Vou clicar em aplicar. Então aqui, ó, ele já está monitorando aqui o comprimento de onda, só que ele não está plotando. Aí eu venho aqui, ó, no cantinho direito, plot, e aperto aqui para ele plotar a linha de base, que ele vai monitorar a linha de base do meu sistema. Se eu quiser ampliar aqui, ó, a escala, eu venho aqui nesse maisinho, ó, e amplio. Ó, você está vendo que o sistema ele está bem instável, tá vendo? Ó, ele está subindo aqui, significa que ele não está ainda numa situação basal de uso. Para eu usar o equipamento, ele precisa estar numa linha, ele precisa estar estabilizado, tá? Isso porque eu acabei de ligar e acabei de começar o fluxo, entendeu? Então ele leva aí de 30, às vezes 15 a 30 minutos para estabilizar. Aí só aí eu posso injetar as minhas amostras. Com segurança, né? Com segurança de que vai. Se eu quiser dar um alto zero, ó, eu venho bem aqui, ó. Aqui? Não. Um local aqui que eu dou alto zero. Aqui, ó, alto zero PDA. Na hora que eu clicar aqui, ele vai levar para o zero. Ó. Aí eu espero para ver se ele vai estabilizar ou se ele vai continuar oscilando. Tá? Teoricamente, para eu ter uma segurança de que o meu sistema está ok, ele só pode injetar na hora que ele tiver uma linha de base bem estável. Ou seja, não está tendo essa... Nunca vai ser 100% estável, mas ele não pode ter essa variação que está tendo aqui. Ó, tá vendo que ele está subindo ali ainda? Então ele não... Se eu injetar qualquer coisa aí, eu não vou ter segurança de que vai sair um pico confiável, né? Aí essa que é a questão da paciência e do tempo de uso. Eu falei. Eu cheguei, entre eu chegar, ligar e injetar minha amostra, pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Estando tudo certinho, né? Como é que é o processo de injeção de uma amostra? Primeiro, para eu poder injetar a amostra, o equipamento precisa estar com as dois verdinhos aqui, tá? O LC Red e o PDA Red. Eu tenho 2 maneiras de injetar a amostra. Uma é fazer um batch process, que é um sistema onde eu cadastro as amostras antes e o sistema faz automaticamente essa injeção, mas aí eu explico para vocês num outro momento esse batch. E o outro é eu fazer através de uma injeção single start, aqui ó, single start. Eu venho aqui, clico no single start, ele vai me pedir o nome da amostra, eu vou colocar aqui, por exemplo, teste 01.
o sample ID, que também é o mesmo, eu posso colocar a mesma coisa, e eu tenho que colocar aqui no data file o mesmo nome, tá? Lembrando que no data file eu tenho que deixar essa extensão aqui, ó, LCD. Então eu vou colocar o mesmo nome aqui, teste 01.lcd, tá? Então eu vou medir nesses 3 lugares. Aqui, se eu quiser descrever o que é essa amostra, eu posso descrever, isso fica gravado aqui. Eu tenho que colocar o value que tá, aí eu venho aqui na minha rack de amostra e tem uma numeração aqui que vai de 1 até 105, tá? Eu vou dizer em qual value tá aquela amostra que eu estou injetando. Por exemplo, digamos que eu vou colocar que está no value número 1, que é essa posição 1 aqui, ó. Beleza, tem que saber disso. Coloco aqui, ó, o value 1. O volume injetado é aquilo que eu estava falando para vocês. Não, eu tenho que saber no meu método qual é o volume de injeção. Às vezes é 5, 10, 15, 20, 30 microlitros. A depender do meu método. Digamos que seja 10 microlitros. O try é a rack. Aqui só tem uma, então ela sempre vai ser o número 1, tá bom? Feito isso, eu vou colocar a minha amostra na posição que eu coloquei lá e vou colocar a rack no equipamento. Tem um detalhezinho aqui, ó, que parece ser bobo, mas se eu não empurrar ela e fizer um cliquezinho, ela não vai injetar. Eu tenho que apertar e fazer um cliquezinho, ó. Certo? Fechei aqui. Ele até aponta lá que estava aberto. E eu venho aqui e dou um OK. O equipamento vai fazer esse barulhinho, ó, que é o do injetor. Se ele não fizer isso, ele não está injetando a amostra, tá bom? Ele vai informando para você o que ele está fazendo. E agora ele vai ficar azul, mostrando que já está na corrida, tá? Está correndo. E ele começa o processo de monitoramento da minha. Quando eu ponho o padrão, eu escrevo, né? Padrão. Eu vou nomeando. Isso, eu vou nomear a minha amostra. Se eu estiver fazendo essa injeção em single start, eu vou nomear uma a uma. Eu também tenho aquela opção de fazer no batch, onde eu tiver 10 amostras, eu já escrevo todas elas e ele faz as 10 amostras. E ele vai salvando no batch. o nome do batch. Agora eu vou acompanhar aqui, ó. Eu vou acompanhar aqui o andamento da minha corrida. Aqui ele está monitorando o comprimento de onda que eu quero. Digamos que eu queira monitorar um outro comprimento de onda. É 280 e eu quero monitorar, sei lá, 254. Eu venho, clico do lado direito do mouse, venho aqui em Display Settings, seleciono o comprimento de onda e coloco aqui o comprimento de onda desejado, 254. Aplicar. Agora ele está monitorando 2 comprimentos de onda, 280 e 254. Tá? Aqui embaixo ele está monitorando todos os comprimentos de onda entre 200 e 600 nanômetros. Por que isso? Porque aqui, ó, no detector PDA, eu selecionei para ele qual é a faixa que eu quero que ele monitore. Ele está inabilitado aqui porque ele está em corrida, né? Mas está escrito aqui, ó, de 190 a 600 nanômetros. Eu posso mudar isso aqui também, mas fora da corrida, tá? Uma outra coisa que eu posso mexer aqui também é nessa proporção aqui, ó, das telas. Se eu quiser mexer aqui na proporção aqui, colocar mais desse do que desse, eu venho aqui em Display Settings,
Aqui, ó. Aqui, ó. Eu venho aqui e mexo e ele altera aqui a proporção entre as janelas, tá vendo? Eu quero ver mais do espectro, mais do cromatograma. Aqui ele tá vendo menos do espectro, tá vendo? Aí menos do espectro e mais do cromatograma. Então são questões aqui que eu posso ir mexendo com o tempo. Provavelmente... Ah, tá. Aqui, deixa eu alterar aqui só para ficar melhor para a gente ver. Aqui começou a sair alguma coisa, né? Então provavelmente aqui é uma substância que está saindo, né? Nesse tempo. Ó. Uma substância que está saindo nesse tempo. No caso aqui ela está absorvendo tanto em 280 quanto em 254, né? O pico aí está muito legal, né? Um pico bem estreito, simétrico, né? Tá saindo num tempo bom, 3 minutos. Não sei que substância é essa, que eu não sabia que a amostra estava aí, mas assim, deu certo, tá funcionando. Como é que funciona o sistema de HPLC? Por exemplo, eu quero identificar ácido gálico na minha amostra. Eu vou pegar um padrão de ácido gálico e vou injetar. Ele vai sair aqui num tempo 2,89 minutos. Vou pegar a minha amostra e vou injetar. Saiu um tempo, um pico em 2,89 minutos no mesmo método, provavelmente é o ácido gálico. Então, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês quais são os parâmetros que eu consigo alterar quando eu estou padronizando o meu método analítico, né? Digamos que eu estou querendo desenvolver o método, onde que eu vou lá no equipamento para mexer, isso de uma forma bem simples. Então aqui quando eu abro o equipamento, ele vai aparecer essa base aqui, ó, normal e advanced. Eu vou clicar aqui no advanced, tá bom? Então ele vai abrir para mim vários parâmetros, ok? Onde que eu vou mexer? O primeiro é Data Acquisition, né? Esse Data Acquisition, normalmente eu não mexo nele, tá? Ele vai ficar exatamente como ele tá, eu não preciso mexer. O segundo é o LC Time Program. Aqui eu posso mexer ou não a depender da minha corrida. Por exemplo, se o sistema for isocrático, você vê que aqui, ó, eu tenho uma corrida de 10 minutos, certo? Ele está com 50% de B até 10 minutos, 50% de B, e em 10.01 o controlador ele vai encerrar a corrida. Esse seria uma corrida isocrática, ou seja, ela vai manter a composição da fase móvel igual em toda a corrida. Digamos que eu queira alterar isso, como é que eu faço? Então, digamos que eu queira começar com 5% de B, que é o solvente orgânico, isso vai até 30% de B em 5 minutos, depois ele vai chegar a 60% de B em 10 minutos e ele vai terminar em 5% de B, que é para começar uma nova corrida. Onde que eu mexo? Eu faço o seguinte, eu sempre vou começar com 0,0.01 pump, B concentration, aí aqui eu coloco a percentagem de B, ok? Então comecei com 5%. Eu falei que eu queria que em 5 minutos ele fosse para 30% de B, né? Então eu vou colocar aqui o tempo, ó, 5 minutos, B, concentração de B, 30%, ok? 30%. Aí eu vou aumentar esse tempo. Digamos que eu queira que em 10 minutos, de novo, a bomba chegue a concentração de B a 60%, ok? 60%, beleza. Agora eu quero que em 12 minutos essa bomba B concentração volte para os meus 5% iniciais. É importante que eu tenha um tempo de estabilização
do método para começar uma nova corrida. Então eu vou colocar aqui 3 minutos. Em 15 minutos, essa bomba, bem concentração, vai permanecer em 5%. E em 15,01, ponto, não vírgula, tem que ser ponto, senão ele não lê, tá? 5,01. Aí aqui eu já vou colocar o controlador que vai parar a corrida, stop, ok? Então vamos ver lá como é que ficou. Eu venho aqui, ó, em Draw Curve, ele vai desenhar a minha curva. Então ele vai começar com 5% de B até 10 minutos, chegando a 30% de B, a 60% de B, né, em 10 minutos, olha aí, ó. Depois ele vai cair para os meus 5% em 12 minutos e vai permanecer, ok? Então aqui aí já faria uma nova injeção. Então dessa forma eu consigo fazer o meu LC Time Program, né? A minha programação de alteração. Se eu quiser voltar para aquela condição inicial, eu só faço excluir essas linhas aqui e volto para a minha condição gradiente que eu estava fazendo. Aqui no momento que eu dou download, ele vai salvar essa alteração que eu fiz no método, tá bom? Então, aqui é o LC Time Program. Em detector A, eu não mexo se eu não estiver usando fluorescência. No PDA, eu posso mexer se eu quiser, mas normalmente não é algo que eu preciso alterar. Aqui, ó, é onde eu altero a minha temperatura da célula de fluxo, né? A temperatura da célula de fluxo do detector. Aqui ele está a 40 graus. Essa temperatura tem que ser a mesma, teoricamente, do meu forno de coluna, tá? O forno está bem aqui, que a gente vai já ver. Então, se eu estou usando o forno de coluna a 40 graus, é ideal que essa temperatura da célula seja 40 graus. Aqui eu informo para ele qual é a faixa de onda que eu posso usar. Eu posso, por exemplo, monitorar de 200 a 800, ó, aqui, de 200 a 800 nanômetros. Se eu quiser monitorar uma banda mais estreita ou mais larga, eu também posso modificar aqui. Esse D2W aqui é se eu estou monitorando os dois detectores, ou as duas lâmpadas, né? A lâmpada de mercúrio e a lâmpada de deutério. No caso aqui ele está trabalhando com as duas lâmpadas do detector. No forno de coluna a mesma coisa, né? Aqui eu posso habilitar ou não o forno e colocar a temperatura que eu desejo. No caso aqui ele está desabilitado o forno, ele não está esquentando, tá? Aí fica a meu critério, dependendo do meu método. A coluna, aqui, o controlador está ligado, não mexo. O auto sampler, aqui eu posso ajustar alguns parâmetros de lavagem, a altura que a agulha vai descer no vaio, né, para poder pegar mais ou menos a amostra. Aqui o volume mínimo, ó, que ele tá, é o volume de 200 microlitros, é o mínimo que eu consigo colocar nesse tipo de vaio para ele puxar. E aqui a altura da agulha. Então normalmente eu não mexo nisso, a não ser que eu queira fazer algum ajuste bem fino nesse processo. E o autopurg, eu já falei antes para vocês, quando eu ligo o equipamento que eu vou fazer a purga, eu ajusto aqui os tempos, né? Posso deixar isso aqui 5 minutos ou 3 minutos, né? Por exemplo, se eu quiser uma purga de 5 minutos, eu venho aqui no canal A, no canal B e no meu autoinjetor, né? 5 minutos e dou download para que ele faça. Aqui só estou ajustando os parâmetros, tá? A parte mais importante aqui é do LC Time Program, que eu vou dizer para ele se eu vou trabalhar num sistema de gradiente ou se eu vou trabalhar num sistema de isocrático, tá? Então é aqui que eu faço o ajuste dos parâmetros para que eu possa desenvolver o meu método analítico, tá bom? Então, gente, fiz a minha corrida, né? Terminei todo o meu
o meu processo aqui no HPLC e eu preciso desligar o HPLC, né? O que eu tenho que fazer? Então eu venho aqui, ó, em Advanced, seleciono PUP e aqui eu vejo que o meu fluxo está 1 ml por minuto, que era o meu fluxo final, certo? Então o ideal é eu vir, isso não é obrigatório, mas é algo que aqui no laboratório a gente tem essa prática. Eu colocar o meu solvente B para 100%, para quê? Para que eu não desligue o equipamento somente com água, né? Então eu vou jogar para 100% do B, que é o meu solvente orgânico, no caso aqui o metanol. Então ponho 100% de B e clico em download, OK. E agora eu vou diminuir o meu fluxo até chegar no meu fluxo 0, que é para eu poder desligar o equipamento, tá? Então aqui está em 1, né? Eu posso colocar em 0,8, dou download, 0,8, download, OK. Então ele vai diminuir a minha bomba e o meu fluxo vai ficar 0,8. É lógico, o ideal é que eu deixe esse 100% de... Antes de eu fazer essa diminuição de fluxo, eu deixe correr aí pelo menos uns 5 a 10 minutos nesse fluxo de 100% de solvente B, para que todo o sistema fique preenchido com um solvente orgânico, inclusive a minha coluna, tá bom? Depois desse tempinho, aí pelo menos 5 minutos, eu posso fazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Venho 0,8, depois eu venho para 0,6, download, OK. Aí aguardo aí uns 30 segundos mais ou menos. Venho para 0,4, OK. A pressão começa a cair, ó, vocês vejam que a pressão aqui começa a cair bastante. Aí quando a pressão estabiliza um pouquinho, aí eu já posso vir para 0,2. Dou OK. Espero a pressão aqui baixar. Ó, baixou, tá vendo? 4, 36, 33, 32. A pressão estabilizou aqui, eu já posso vir para o 0. Aí chegou no 0. Download, OK. E a minha pressão aqui também vai zerar. Pressão zerou, eu já posso então fechar o meu programa e desligar o equipamento, OK? Depois que zerou a pressão, eu posso fechar o meu programa e desligar o equipamento.